Salve fiel, salve galera do Timão. Fiel, é o seguinte, hoje Hugo Souza é o melhor goleiro do Brasil, na minha humilde opinião. É o que eu penso. Hugo Souza merece seleção brasileira. Só que isso não muda o fato de eu achar que ele falhou no gol do Palmeiras ontem. Mas é a minha opinião e eu quero saber a sua. Pra você, Hugo Souza é o melhor goleiro do Brasil hoje e ele falhou ontem? Comenta. Use o espaço de comentário para dar sua opinião e fiel. Isso aqui é Corinthians, fiel. Chega representando com like, porque o Coringão não jogou bem ontem, mas o que importa é que não perdeu. E agora o Corinthians está mais tranquilo ainda. Não perdeu esse clássico, tá focado na Libertadores e tá praticamente classificado no Paulista. Então, fiel, representa, faz tua parte. Que corintiano é esse que já não chega fortalecendo? Representa com like e vamos ver aqui a galera falando, rasgando elogios ao Corinthians. Fortalece, fiel. Fez uma defesaça. Agora, fala em goleiro. Que goleiro que é o Hugo, né? Maravilhoso. Esse Rossi que tá no Flamengo não é melhor que o Hugo. Não. Lá, ó a escorregada que ele dá. É verdade, rapaz. Incrível, né? Mas ele dá o chute dele é de uma precisão, cara, impressionante. Tá cada de sinuca, cara. Bom, e aí, o que acontece? Ele vai lá e chuta a bandeirinha. Ele chuta a bandeirinha. Nesse lance, ó, deixa eu completar. Nesse lance... Ah, não deu pra ver. Ele chuta a bandeirinha e recebe o cartão amarelo. Exatamente. Aí a torcida do Corinthians Bem dado esse cartão A amarelo. torcida do Corinthians tá pé da vida. Gente, vamos lá, vamos deixar clubismo de lado. Quando o Luciano fez isso lá em Itaquera, o que aconteceu? Todo mundo ficou pé da vida. Então não tem o que fazer. Agora, o que a gente tá discutindo é o seguinte. Eu tava falando com o senhor Mano no café hoje. Vamos ficar atentos ao movimento do árbitro Rafael Claus para saber se em outros jogos ele também vai dar amarelo ao jogador que chutar a bandeirinha. Tá? Foi o segundo amarelo que o Yuri levou depois. Não sei se a gente vai ter essa imagem, daqui a pouco o Michelete arranja aí. Porque o Chomani falou um negócio, aí, ó. Realmente não foi dentro da área e tal, mas na regra, né, Chomani, não diz nada que se é dentro da área, se é no ataque, se é na defesa. E foi um péssimo ator, né? Foi, péssimo ator. Agora é o seguinte, tá cheio de zagueiro. Tá cheio de zagueiro. Quando a bola tá indo em direção à linha de fundo, tem um atacante atrás dele, ele se joga, simulando falta, e muitas vezes o árbitro não marca falta. O atacante pega a bola e vai lá. Tem que dar cartão pra esse cara também. É isso aí. Então agora é cartão pra todo mundo. Agora não pode. Agora, a regra 12, que nem o Casfazicani falou. Beleza, então vai. Então é o seguinte: o zagueiro que simular uma falta de um atacante e o árbitro não marcar, ele deixa o lance prosseguir e na sequência tem que dar cartão. Tem que ser assim agora, ué. Então tem que ser pra todo mundo. É o que eu falei ontem, gente, é bom senso. Chega nele ali e fala assim: escuta, ô Yuri, é o seguinte, velho. A regra manda eu dar cartão pra você aqui. Eu não vou te dar o cartão porque não foi um lance tão dentro da área, comprometedor. Eu achei um absurdo esse cartão. Agora, o Facicani tem razão. Tá na regra. Ele cumpriu a regra. Agora entra o que o Quesada falou ontem na Rádio Bandeirantes que eu tava ouvindo. Vamos ver agora daqui pra frente como é que o Claus vai se comportar nesse tipo de lance. Entendeu? O Claus foi o melhor árbitro de São Paulo. Não é mais. Não é mais. Eu acho que ele é um árbitro hoje muito deficiente, lento e sem critério. Uma pena, porque ele era o melhor árbitro, acho que do Brasil, não só de São Paulo. O cartão vermelho que ele dá pro Yuri, pra mim, foi um escândalo. Então eu vou defender ele agora, Sumani, porque como é que a gente pode criticar um árbitro que aplica a regra? Então, Flavinho, até ontem eu tava conversando com vocês aí, até o Facicani me zoou, falou assim, não é basquete, nós estamos falando de futebol. Tem algumas coisas que você releva, por exemplo, o cartão amarelo, como eu falei, do zagueiro que tá... Vamos supor que aí, ao invés do Maurício, fosse o Ramalho. Ele pega e simula uma falta. O juiz não dá, aí até sequência do lance sai um escanteio. Então você tem que dar cartão pro cara. Concordo. Então, isso que eu tô te falando é bom senso. A jogada do Yuri não foi dentro da área. Uma jogada dentro da área dessa, o juiz marca, compromete a arbitragem. Uma falta dessa aí marcada ali, não tem compromisso nenhum. Comprometimento nenhum. Não vai alterar o preço do feijão. Entendeu? Dentro da área pode ser, porque o cara marca um pênalti, faz um gol, acabou. Se bem que hoje tem o VAR e você pode minimizar isso. Entendeu? Antigamente não tinha. Então, antigamente, o cara simulava dentro da área e não era pênalti, e o juiz marcava, o cara ficava louco. O Euler, lembra do Euler que jogou no São Paulo, no Palmeiras? Esse cara era terrível. Eu nunca gostei dele como jogador de futebol e nem as atitudes dele em campo, que ele fazia isso toda hora.
Ele comprometia a arbitragem e sacaneava o colega de profissão. Estou citando eu e tem outros mais também, mas eu me lembro dele agora, tá? Então, mas nesse caso aí não foi, entendeu? E como eu falei ontem, no basquete tem uma regra chamada 3 segundos do garrafão. Ninguém marca, mas tá na regra. Entendeu? Mas o Facicani tem razão. Tá na regra, tem que marcar. Agora, vamos ver daqui pra frente como é que vai ser. Acho que isso sim, o Facicani vai falar. Isso o que o Klaus fez incita a uma cobrança futura. Vamos agora observar o Klaus com mais atenção para ver se ele vai aplicar esse mesmo critério em todos os lances, etc e tal. Mas é duro criticar Flavinho, o cara se for aplicar esse critério em todos os lances, não vai ter jogo que vai acabar com os jogadores. Ou não vai ter jogador simulando. Ou isso. Você tem razão. É uma forma de inibir, pode ser. Tá certo. Fala, eu acho que o mais grave disso que a gente pode discutir é a falta de completa inteligência para essas duas atitudes do Yuri. Que é um grande cara, tá num momento de vida esplendoroso como atacante. Hoje é o grande centroavante do Brasil, porque o Pedro está machucado. O Pedro é melhor que ele, mas o Pedro machucado, ele é o cara. E pra mim é uma completa falta de inteligência, de noção, de tudo. Quando ele toma 2 cartões da forma mais idiota possível. Primeiro, esse pra mim é a mesma cobrança. Foi justo. Os caras vão falar, Facicani, porque foi contra o Palmeiras. Não, qualquer jogador do Palmeiras que der uma voadora no Mas eu não sou palmeirense nem corintiano, tô falando. Isso foi justo. Então eu vou falar aqui por mim, tá? A partir do momento que você chuta o maior símbolo de um clube, que é a bandeira com o distintivo, você comete uma atitude indigna, desrespeitosa, uma atitude covarde e uma atitude baixa, do pior nível, para um atleta de futebol, tá? Uma coisa é você brincar com a torcida, faz careta, tudo é relevante, mas nunca se chute um distintivo de um clube. Nunca pise numa bandeira ou pise numa camisa. Isso aí é quebrar qualquer tipo de princípio de educação e respeito. Acho que o Yuri deveria vir a público hoje e falar, gente, puta, foi mal. Como o Luciano naquela vez. Exatamente. Eu não entendo porque o jogador faz isso. Relevaria. O Yuri Alberto não é mau caráter por isso, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas a atitude é indigna, uma atitude cretina, tá? Fazer isso, qualquer jogador. Yuri, Luciano, se o Veiga fizer isso, que o Veiga comemora muito fazendo isso na própria bandeira. Que eu não gosto, tá? Eu não gosto. Mas o Veiga não faz isso no campo adversário, né? Não, até onde eu vi, até onde eu me lembro, não. Mas se fizer, é o mesmo discurso para o Veiga também se fizer. Aliás, é o mesmo discurso fazendo isso na bandeira do Palmeiras. Eu acho que o cara não tem que comemorar e dar uma voadora da bandeira do Palmeiras. Ele tem que fazer o contrário, tem que pegar a bandeira do Palmeiras e dar um beijo. Tá? É assim que se trata o distintivo de um clube. Então, é esse o primeiro passo que a gente tem que analisar. E o segundo, sabe, o Corinthians estava bem no jogo. Bem que eu digo assim, o Palmeiras parecia um caranguejo, sabe, de um siri, de péssima qualidade, ficando tocando bola pra lá e pra cá, e o Corinthians tentando estocar. Esse era o lance que o Corinthians estava estocando o Palmeiras. Se o Yuri dribla o Naves nesse lance, olha lá, ele driblou o Naves. Verdade. Ele driblou o Naves, ele ia pra dentro do gol. Ou seja, a gente tem que começar a condenar esse nível, às vezes, sabe, de baixo intelecto de jogador em campo. Esse aí é o gol do Palmeiras, tá? Mas enfim, se a gente tivesse o lance completo, eu mostrava. O Corinthians estava com um contra-ataque para virar o jogo. Vamos passar a cobrar também, além do critério do árbitro, de toda essa melhoria, uma melhora de inteligência do jogador brasileiro. Pô, a gente não vê isso acontecer na Europa ou até na Argentina, sabe por quê? Porque os caras, dentro de campo, tem uma noção de querer ir pra dentro do gol, é fazer o gol. Às vezes você quer tanto ludibriar, tanto querer ganhar do seu adversário da forma, sei lá, menos nobre possível e esquece que com a sua própria capacidade você poderia fazer isso. Facinca, eu não sei se a gente pode mostrar esse gol, o Michelete, do Santos e Corinthians na final de 2002, o gol de empate do Elano. Não sei se a gente pode mostrar. O gol nasce porque o Robinho tava 2-1 pro Corinthians. Esse resultado dava o título ao Santos. O Anderson dá um carrinho no Robinho, ele pula e continua a jogada, passa pro Elano e faz o gol. Hoje em dia, o que faria o jogador? Rola pra ganhar tempo, porque 2-1 daria o título pro Santos. Entendeu? Rola, pula. Lembra o Rony do Palmeiras? Ele dá aquela cambalhota. E o Davidson? Davidson, entendeu?
é o que você falou, para ilustrar o que você está dizendo. O Yuri, se ele continua a jogada, ele poderia fazer o gol. Sim. Ele prefere simular ao invés de tentar fazer a jogada. E isso, pra mim, é a inversão de valores do futebol, gente. Inversão de valores, entendeu? Então, por isso que eu falo que se for uma expulsão como corretivo, mas que se aplique o critério, essa expulsão tem que ser colocada num quadro para jogador de futebol. Fala assim, ó, olha isso aqui, ó. Se alguém... E assim, se eu sou o técnico, fala assim, ó, se você for expulso ou tomar um cartão porque você deixou de seguir uma jogada que você driblou o cara e você tava em progressão ao gol, você tá afastado 5 jogos. Mas aí você perde o vestiário, porque o cara é amigo do não sei de quem. Mas Ramon, assim, você sabe como é que é. O Ramon Dias, na hora que a televisão mostrou, você estava no estádio, não sei se você viu essa imagem, o Ramon Dias fala alguma coisa, troca algumas palavras. O que foi que aconteceu ali? Ele cobrou o Yuri pelo lance. Claro. Tá certinho. Yuri prejudicou o Corinthians ontem. Muito. Prejudicou Porque o Corinthians vamos ontem. lembrar, Quesada, que ele tomou, nesse lance da simulação, um cartão amarelo. Ele tomou 2 amarelos. É o primeiro pelo chute na bandeirinha Exatamente. A ou seja, simulação resultou num cartão ele amarelo. fez 2 Talvez, cagadas, Sormani, se ele não tivesse o primeiro cartão amarelo e tivesse tomado só um cartão amarelo durante o jogo por causa desse lance, a gente talvez não estivesse discutindo muito aqui, porque não houve uma consequência extrema que foi a expulsão, né? pedir pro Marcelo, João e o Michelito separarem só esse lance do pênalti, que é legal a gente também discutir, mas voltando... a história da invasão, né? Voltando a essa questão. Às vezes o jogador faz alguma coisa errada, como o Facincani tá falando. Só que ele fez 2 coisas erradas no mesmo jogo. Né? Mas peraí, por esse lance aqui, que depois a gente vai ver. Desculpa, eu não... O do quê? Isso é invasão, hein, cara? Nós vamos falar da invasão, nós invasão? vamos discutir um... E outra, a imagem, na imagem não tem. Tem uma foto, um frame, que tá todo borrado, você já nem sabe se o jogador, se o Estevão já tá chutando ou não. Agora, o pênalti foi claríssimo, tá, gente? Eu também achei Tem conversa nenhuma. Não, pênalti. Erro do Charles. O Estevão, todo mundo sabe que é um jogador de confronto, ele vai pra cima pra pegar o contato. Ele procura... Ele passa pelo Kaká primeiro, fora da área. Bidon dentro da área, aí o Rian vem ali na loucura e faz o pênalti. Então, corintianos, parem de reclamar, pênalti claríssimo. Aí foi um problema de perder uma bola que não pode ser perdida num clássico como esse. O Rios perdeu de um lado, o Charles perdeu do outro, e aí saíram os gols, né? Pelo menos saiu um gol e um pênalti para a equipe do Palmeiras. É isso. Agora, o Yuri é bom moço, né, gente? Claro que é. Não, eu tô falando isso. Só que alguém tem que chegar nele e falar, Yuri, por favor, tá? Porque esse jogo não ia mudar o preço do dólar. Imagina uma final, perder um jogador como o Yuri com 13 minutos em campo, né? Do segundo tempo. Tá? Não é que o Yuri sai esbaforido e não vê nada e chuta a bandeira. Não, ele para no meio do caminho. Ele tá andando. E aí depois dá a voadora. Yuri, olha lá. Cara, na boa, eu tô falando isso porque eu gosto do seu futebol, tá? Eu gosto do seu futebol. Você melhorou muito. Se você sai andando do jeito que você tava, de cabeça fria, e você para em frente à torcida do Palmeiras, e faz isso aqui, ó, e beija o escudo do Corinthians e faz isso... Acabou. Cara, ia ser o maior tapa com luva de pelica pra provocar os caras, num bom sentido, pra você valorizar o Corinthians e... seguir o jogo com a grandeza e com o bom futebol que você tem. Bobeira então, só total. isso. Eu não sou sommelier de comemoração, tá? Mas é que essa comemoração em si, pra mim, é a comemoração mais estúpida e esdrúxula que começaram a fazer no futebol. Agora, Hugo Souza é seleção, né, cara? Mas olha, titular, senhor, mano. Eu acho. Sem sacanagem. Titular da seleção brasileira. Goleiro frio. Técnico. Pegador de pênalti, gente. Você cai numas quartas de final, 6 pênaltis, empata o jogo. Você cai numas quartas de final da Copa do Mundo, você empata o jogo, que nem aconteceu o Brasil e... Um cenário, vamos lá, deixa eu colocar um cenário, vamos lá. Brasil e Croácia, Hugo Souza. Hugo Souza no gol. Você tá na cadeira, aí vai começar os... Eu tô tenso. Tá tenso. Mas eu tô muito esperançoso. Mas aí você tá tô muito esperançoso. tomando um negocinho ali e tal, não sei o que. Um cafezinho, qualquer coisa. Tá lá. Pênalti. Aí você vê assim, Hugo Souza. Tô tenso, mas eu tô esperançoso. Mas aí você tá com beberica, normal. Mas aí você vê o Alisson. Aí vamos lá, aí cenário... O Alisson. Foca o Alisson. Como é que tá lá o pênalti. Você tá com café aqui, o que acontece? Vai pro saco. Literalmente. Ele é muito bom goleiro. Ele tá cada vez mais... tudo bem que ele fala um pouco mais, ele é mais falante, mas cada vez mais me lembra o Dida pela frieza. Não, o comportamento... Como goleiro, né? Como mas goleiro, o comportamento não pelo dele, comportamento. Personalidade é diferente. Ele se comunica melhor que o Dida, viu? Sim, o Dida não falava. O Dida era quase um mudo, né? Exatamente. O Corinthians é campeão do mundo, o Dida sai andando como se não tivesse nada acontecido. Exato. Mas aí, ó, você vê, ele faz a defesa e também, ó, não sai pulando que nem um louco.
Ele fala, ó, vamos marcar lá. Ó, Claro. Mas lá em Novo Horizonte, ele também não pulou quando ele fez o gol. Então, Quando ele tem essa característica, ele é um pouco mais... Mas quando acabou o jogo, ele foi provocar a torcida do Palmeiras, porque ele deve ter ouvido muito ali. Imagina, olha a distância da arquibancada pro gol. Ele deve ter ouvido muita coisa. Acabou o jogo, você agora é minha vez. Lógico. Entendeu? Eu Agora acho é que os minha dois goleiros de ontem merecem seleção. O Everton começou bem esse ano. O Everton tá O Everton jogando tá bem. Tá fazendo um ano melhor do que o ano passado. vez. Olha lá, a E o imagem, Hugo ó. Souza também. Aí vocês escolhem o terceiro goleiro. Quem que seria o terceiro goleiro aí, gente? Terceiro goleiro? Pode ser o Ederson. Eles não vão deixar de convocar alguém de fora. É o Ederson, vai ser o- vai ser- é um tesão pelo cara que O joga meu fora, né? Não terceiro goleiro é incrível. o do Atlético. Como é que ele chama? O Everson. 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 É, Você o confunde Sormani que falou tem Ederson. Ederson, É. Alisson, Eberson, Eu o Everton, não pode o esquecer do Everton. Bento, hein? O Bento. E o John do Botafogo? O Ben tá jogando na Arábia. E o John do vai pro Botafogo? Al-Nassr, lá vai ganhar O dinheiro. John tá jogando John do bem Botafogo. também. O João tá jogando bem. Não precisa de goleiro de fora. Léo Jardim não, né, gente? Léo Jardim Não. né? Nós elegemos o Léo Jardim aqui. Um dos Temos o Léo Jardim, é um melhores. fenômeno, porque ele tava muito bem, do nada ele tá no fundo do poço. Ele foi lá pra ganhar dinheiro. Não, o Léo Jardim, eu tô falando. Ah, o Léo Jardim. Começou muito bem no Vasco. Joga de centroavante É na uma parte final. coisa, Ele entrou de catastrófica. centroavante. É muita pobreza para um time que tem o Palmeiras, pro elenco, e por essa badalação e bajulação que se tem com o Abel. Se eu tava vendo O teu vídeo Flaco Lopes ontem... não tava no banco? Tava no banco, né? Ah, pergunta pra ele. Pergunta Não, pra ele. pergunta pra você. Agora não serve. Agora, o protegido dele, o melhor centroavante do mundo, que ele falou que Não, a seleção... Flaco não tava. Não, o Abel Flaco teve a não tava, pachorra. Não tava no banco. Não tava. Então, é isso que eu tô falando. O Abel teve a pachorra descarada no ano passado de falar que a seleção da Argentina não tem um atacante como o Flaco Lopes. É claro que não, porque a Argentina tem bom jogador, não tem atacante ruim. Não falou Porra, mentira nenhuma. Não, mas Gente, ele não uma terminou coisa- a frase. Ele não falou mentira nenhuma. A Argentina tem É uma outros coisa, melhores. Não, mas ele tá falando defendendo o cara. Ele tava falando exaltando o cara. Facinho. Cara, é uma E, falta vem de cá, noção não de era o bola. caso. Antes, eu sei que eu vou deixar você nervoso. Acalme-se. Não dá pra ter calma. Não dá pra ter calma. Não Quando era o assunto é caso Abel de o Ferreira, Rony estar no banco? Claro que era. Fiel, é o seguinte, ultimamente o Sormani, mano, tá representando demais. Ultimamente ele tá defendendo o Corinthians a qualquer custo. Porque é a verdade, pô. Hoje o Hugo merece seleção brasileira tranquilamente. É o que eu acho. E eu quero saber o que você pensa. Comente aí. E sobre o jogo de ontem? Quem foi o melhor em campo do Corinthians? Ontem eu achei o Corinthians muito abaixo mesmo. O empate saiu de um excelente tamanho, porque o Corinthians, principalmente depois da expulsão, foi ataque contra defesa. O Corinthians só se defendeu. Aconteceu o pênalti, bola na trave, meio mundo de coisa. E o Corinthians se segurou. Foi um empate heróico, essa é a verdade. Comenta aí, quem foi o melhor em campo? Hugo Souza ou teve outro? E o elástico que o Garro deu? O Garro o quê? Pô, eu tô com um Garro na cabeça. O elástico que o Memphis Depay deu. Meu Deus do céu, Memphis Depay, tenha piedade, o cara lá tem família, pô. Representa com like aí, fiel. E vai,